uma tarde que Deus nos concede de estarmos juntos. E nesse momento eu quero convidar você, meu amado irmão e amigo, para juntos colhermos na seara do Senhor, para colhermos da palavra de Deus e que o Senhor venha nos abençoar. Gostaria de iniciar fazendo uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e poder compartilhar da Tua palavra, e que esta tarde não seja diferente, Senhor, das demais. Possamos ministrar ao coração dos irmãos, possamos falar a cada um, Senhor, e os irmãos de bom grado possam ouvir a Tua palavra. Por isso nos ajuda, Senhor, nos abençoa com a porção da Tua palavra que nós vamos, nesta tarde, meditar. Que o Teu Espírito seja conosco, nos ilumina, nos conforta, nos conduz na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Nesta tarde eu quero compartilhar com você do texto que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulos
25 e os versículos 14 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 até o final do versículo 30. Uma parábola muito conhecida nossa. E nesta tarde, quero falar sobre ministério. Quero falar sobre o serviço cristão. E diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que lhe ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, não sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirando-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nesta tarde eu quero falar sobre o ministério cristão, o serviço cristão. Todo crente é chamado para servir a Deus. Afinal de contas, nós fomos salvos para servir. Muitas pessoas, muitos crentes professos mantêm crenças erradas com relação a este assunto e não entendem que nós fomos salvos para servir. Alguns chegam a pensar que foram salvos para ir para o céu. Sim, nós vamos para o céu porque nós somos salvos, mas nós fomos salvos para servir ao Senhor. Assim, meus amados, muitos cristãos pensam também que o serviço prestado a Deus é um favor que demanda recompensa. Muitos acreditam que por estarem servindo a Deus ou fazendo alguma obra para o Senhor, Deus lhes é devedor. Mas Deus não nos deve nada. Nós é que somos devedores. Antes, todo o serviço que lhe prestamos lhe é merecido, mas por causa da sua graça soberana, seremos recompensados pelo que fizemos. E esta parábola deixa isso bem claro. Nós seremos recompensados? Sim, não porque mereçamos, pelo serviço, pela obra ou qualquer coisa que façamos para Deus.
mas, meus amados, seremos recompensados por causa da sua graça soberana. Lemos no texto, no versículo 16 em particular, o seguinte: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Note que ele começou a usar o que o Senhor lhe tinha dado de imediato. Ele foi usar os talentos imediatamente. Da mesma forma, Deus demanda o uso de nossos dons espirituais para interagir com o mundo, para edificar a igreja e para promover o reino de Deus, promover a sua causa. Amados irmãos, os dons espirituais que nos são dados por Deus devem ser usados para servir os outros, para o fim de que todas as coisas e que em todas as coisas Deus seja glorificado. Devemos usar os dons e talentos que recebemos para os outros, e Deus será certamente glorificado. O que chama a atenção também é que Deus decide que dons teremos. Ele é o dono dos dons. Ele determina que dom Ele vai dar a cada um de nós. Ele determina que papel eu e você teremos no mundo. E nosso relacionamento com o mundo é corretamente definido apenas à medida que usamos os dons que Ele nos concedeu. Lembre-se, os dons são de Deus, são dele. O crente é apenas um recipiente dos dons e foram dados para um fim proveitoso. Nos foram outorgados para um fim proveitoso e para que nós possamos glorificar a Deus com os dons que nos são dados. É interessante, a parábola deixa bem claro que Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade, no versículo 15. E, meu amado, a capacidade também vem do Senhor. Portanto, use os dons que Deus lhe deu. Caso lhe tenha sido dado um formão, caso Deus tenha dado a você um formão, não tente pregar pregos com ele. Use o dom que Deus entregou em suas mãos. Dê ao formão o uso devido. Entalhe a madeira. É muito comum nós vermos crentes querendo exercer dons que não foram dados a eles. À medida que você usar seus dons espirituais, você estará servindo adequadamente ao Senhor, servindo adequadamente aos outros. Isso trará glória a Deus. Eu volto a repetir, é muito comum nós encontrarmos crentes tentando exercer um dom que Deus não lhe concedeu. Quantos querem cantar quando não têm esse dom otorgado por Deus? Acham que podem fazer de qualquer forma. Por isso eu repito, se Deus colocar nas tuas mãos um instrumento, seja um instrumento segurando outro instrumento. Se Deus, meu amado irmão, te deu um formão, use adequadamente este formão. Use adequadamente os dons que Deus colocou em tuas mãos. Assim, somente quando o crente ele agir de acordo com a designação divina, ou seja, de acordo com o dom que recebeu, esse crente servirá os outros de forma correta. Esse crente trará glória a Deus e estará servindo de forma correta, tanto no mundo quanto na igreja. E à medida que usamos os dons espirituais dados por Deus,
eles crescerão em propósito e força. Veja o que diz os versículos 16 e 17. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Note, os dons, eles cresceram em propósito e força. Por fim, o que fazemos com os dons espirituais tem ramificações duradouras. Como nós usamos os dons espirituais que recebemos, há ramificações duradouras. Leiamos os versículos 19 a 21. Veja o que diz o texto. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Note que, como nós utilizamos os dons espirituais, nós temos aqui ramificações duradouras. Portanto, irmãos, devemos sempre concentrar a atenção nas coisas espirituais. Devemos sempre concentrar nossa atenção nas coisas espirituais, pois elas afetam a vida presente e a vida futura, de acordo com os versículos que eu acabei de ler. Use os seus dons. Use o dom que Deus deu a você. Se Ele te deu um formão, não queira fazer mau uso desse formão. Faça bom uso. Em outras palavras, se Ele te deu o dom, seja qual for, faça bom uso do dom que Ele deu a você. E não tente fazer algo que Deus não deu para você fazer. E assim Deus será glorificado e os outros serão auxiliados através da sua vida. Que Deus o abençoe. Boa tarde.